Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala. Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso. Muito bem, meus amigos, de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa noite. Nessa noite? Não. Já estou pensando na nossa gravação. Olha aí. Nessa quinta-feira, o nosso Robert de hoje é Eric Moraes Costa. Eric tem 30 anos e está desempreguê. É isso, Eric. Qual é a sua profissão? Sou auxiliar administrativo. Sério? Você Tem cara de funkeiro, né? Você tem cara de funkeiro. Não, quebrada mesmo, isso aí. É. Não, sou É de da Caieiras. quebrada? Deixa aí Mano da Brown? quebrada aí, ó. A barreta, pá. É, A barreta é o quê? A barreta aí, ó. Bonezinho, a barreta, a lupa. Lupa tampando os olhos tudo aí. O cara é firmeza mesmo. Qual a diferença da aba reta e da aba? O do Morgado é a aba torta. É, a minha. A aba torta é o quê? É, a Vira batota pra frente, é Morgado. dos caras meio bobão. Agora, os caras meio bobos usam a batota. Ela é curvinha, tá vendo? Agora a barreta é dos caras que é mesmo. Ah, entendi. Entendeu? O cara é a barreta, Entendi, tá. pode pá. O aba reta é mais... A barreta é pode pá. Entendi. Pode pá? Pode pá. É isso aí. Obrigado, Mano Brown. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Fala, Fiote, tudo bem? Estamos aí, Fiotinho. Vamos lá, Fiotinho. Ninguém é o mesmo de um ano atrás. Se for, tá com defeito. É isso aí. É isso aí, Nossa bichão. Convida. Quem você Ouve, convidou? engravida. Conte, João Dia. Muito bem. Ouve Ouve no Waze. No Waze. Ah. Professor Vila está aqui hoje. Opa! Professor Vila. Opa, palestra. Professor Vila, iremos hoje em primeira mão dizer se Barba será ou não preso. É mesmo? Certo. Se você quiser saber essa informação, você fica aqui com Marco Vila, Boa. o nosso professor. doutor. Certo? Vamos trabalhar ou não? Bora, milhão. Então tá no ar o Pânico aqui na Jovem Pan. Cadê Tereza? Muito bem, senhoras e senhores, vamos Que trabalhar beleza. hoje. Vambora, Tinha vambora. uma presença ilustre aqui nesse que é programa. isso, hein? Dos mais renomados jornalistas brasileiros, comentarista da Jovem Pan, mestre, historiador. Aqui está ele, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, doutor em História Social pela USP, faz parte da bancada do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. Está aqui, professor Marco Antônio Vila. Dono do Vila Mix. Professor, como é que estão as coisas, professor? tudo ótimo, Tudo bem. tranquilo? Tudo tranquilo. Final de ano, Aquela mesma porcaria num país desastroso como o nosso, né? muito desastre esse final de ano. Notícia boa pra janeiro é boa, vai. Boa, Você ficou boa, feliz. boa. Eu vi no Jornal da Manhã a sua felicidade, vai. Qual é a notícia boa pra janeiro? O Barba? Dia 24 de janeiro, quarta-feira. Peraí. Já tem até a data. Dia do meu aniversário, só pra você ficar sabendo. Olha, quem já ganhou presente. Não, mas tudo bem, é isso, vai indo. É o país, é assim, mas o país vai mudando, né? Vamos esperar pra melhor, né? Mas o senhor viu o Barba falando, né? Não, o Barba é O Barba, ele falou... ignorante, né? O Barba... Mas o Barba duro- fala... Mas fala bem. Falava, né? Fala bem. Falava, ele Fala não bem. acerta uma concordância, mas independente se falasse ou não, podia ser um Cícero, que ele acha que é o jogador do Grêmio, né? Eu tô falando do Romano, do orador romano. O duro é quem serviu aos criminosos, né? Isso que é fundamental, quer dizer, se esse homem destruiu o Brasil, é o chefe do Petrolão, o responsável por maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, o duro é aqueles que serviram esse criminoso, esse antipatriota, esse traidor da pátria e tal. E os que serviram são todos traidores igual ele. Então, Essa que é a grande mas questão. não sei se- O Brasil se divide claramente entre os que são patriotas, isso tem um vídeo meu que tem milhões de coisas circulando, e os traidores. O Lula tá entre os traidores. O Lula, ele diz nas entrelinhas nesse papo dele hoje, ouviu o pronunciamento dele? Eu ouvi aqui na Jovem Pan. Sou obrigado a ouvir. Na Jovem Pan. Ele falou... Isso aqui é por prazer, né? Por obrigação de Obrigado. É obrigação de ofício. Ele falou Sim. que os políticos, que o Moro acabou, o Lava Jato, né? Lava Jato acabou com a classe política, Ele destruiu os mente. políticos, que ninguém se defendeu, tal, não sei o quê. E nas entrelinhas ele disse assim, ele falou, Sim. e falou, e no final só vão descobrir que eu sabia de alguma coisa.
é bobagem. Eu disse ontem no Jornal da Cultura e hoje no Jornal da Manhã, a minha lógica é socrática. Ele acha que é o Sócrates que jogava com o Geraldão. Não é, viu, Lula, criminoso. É o que nasceu em 470 a.C., morreu em 399, na Grécia, que ele nem sabe onde fica. Ele ser ignorante não tem problema. O duro é os que beijaram a mão do ignorante, porque todo mundo sabe que ele é ignorante. Pra mim, a lógica socrática. Qual é a lógica socrática? Lugar de bandido é na cadeia. Lula é bandido, Lula na cadeia. Olha, isso é a lógica socrática premissa, tal. Tranquilo, sem problemas. Tal. O que ele tá falando é um montão de asneira. Ele nem sabe o que fala. Na verdade, ele sabe muito bem que vai ser condenado. Ele é um homem que é um covarde que imputa os problemas desse processo à mulher falecida. Quer dizer, portanto, é um covarde além de tudo, né? E a grande questão é o seguinte, ele vai... Isso é central, Emílio. Ele vai pra cadeia. Ele sabe que vai pra cadeia. Professor. E quando a elite política hoje diz que quer vencê-lo nas urnas, como o PSDB, na verdade tá fazendo o jogo do Lula porque todos fazem parte do mesmo esquema. Que quando o Lula for preso, outros dessa elite porca, traidora da pátria, reacionária e corrupta também irão pra cadeia. Professor, o senhor que é um historiador, o senhor acha que essa classe política vai pra lata do lixo na história? Vai. Acha que todo mundo tá no mesmo saco? Não, você pode ter exceções, mas a grande questão é que o sistema tá podre. A questão fundamental, o fulcro da questão, não é tergiversar no Paulo, no Pedro, na Maria, na Joana e tal. A questão central é que o sistema tá podre. Quer dizer, é uma república que não já deu o que tinha de dar, é uma constituição que já deu o que tinha de dar, um sistema dos três poderes apodrecidos, carcomidos. Então a questão central é uma crise estrutural, mais do que uma crise de personagem. Você acha que a gente precisa de uma Constituição nova? Numa nova. Essa é a nossa Constituição. Como é que vai fazer isso? Como é que faz? É a mais longa do mundo ocidental. Então, mas deixa eu entender uma coisa, e é bom a gente falar com o professor, com o historiador, porque a lógica é a seguinte, não é pra onde a gente vai, é por que chegamos aqui. Claro. Por que a gente chegou aqui, professor? Mas essa é uma das perguntas que é difícil responder, porque muitas vezes a gente tem boas perguntas, mas são extremamente difíceis de serem respondidas, tal. A pergunta é por que chegamos nesse beco sem saída? Porque nós somos numa situação terrível, tal. Parece que você tá correndo, entra numa rua sem saída, tem 30 caras atrás de você, você tem um muro de 8 metros que você não consegue escalar. Nós estamos mais ou menos nessa situação. Tudo indica que o processo de transição do regime militar para a democracia não foi bem feito. Foi ali o problema central, os anos 84, 85. No momento que houve uma conciliação pelo alto entre os que defendiam a mudança do regime com o velho regime, você não conseguiu construir instituições realmente democráticas. Vide, por exemplo, na década anterior, na década de 70 do século XX, Portugal foi rapidamente para a democracia e saiu de uma ditadura, Emílio, muito mais longa que a brasileira, a ditadura salazarista. Em um ano, Portugal se democratizou, teve eleições depois diretas para presidente, teve uma nova Constituição tal. A Espanha, em um ano se democratizou, lá no caso sem eleições diretas para presidente, que é uma monarquia constitucional, mas rapidamente se democratizou. Nós não. Entre a ascensão do Sarney em 85, que seria o Tancredo, e a eleição presidencial foram 4 anos. A Constituinte durou de 88, fevereiro de 87, né? Até 5 de outubro de 88 e tal. O processo de construção da democracia foi muito mais lento e na nossa transição o predomínio do velho no novo foi maior do que do novo, ou seja, como se fosse aqueles conjuntos de matemática que a gente aprendia lá no ensino fundamental, há um predomínio do antigo, do velho, do arcaico, das oligarquias. Enquanto nós não destruirmos as oligarquias que dominam os seus estados, que são aquelas famílias que se perpetuam ad eterno no poder, grupos de famílias que têm Assembleia Legislativa. E sempre Legislativa, operando a seu favor dentro do Estado, né? No Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, Tribunal no Poder de Contas, Executivo, no Tribunal de Contas Estadual. Bem, o Rio, a maior parte do tribunal despachava na cadeia. É possível isso? Então, quando você tem uma estrutura e que tem uma relação com o Poder Central, controlado aqui pelo Poder Central, né? E eles pegam recurso, hoje mesmo, no Jornal da Manhã, eu lembrei o caso do Maranhão, o desvio na área da saúde. Não adianta dar dinheiro pro Maranhão, eles vão roubar. Só com um poder central forte é que isso Euclides da Cunha dizia em 1909, ele morreu a 15 de agosto de 1909, ele dizia numa das cartas dos mandões locais. Enquanto a gente não destruir os mandões locais, nós não vamos ter democracia. Mas então que o Brasil é uma grande máfia. Mas, ô professor, é uma grande máfia. Mas não seria melhor descentralizar o poder? Não, porque ao Você contrário, acha que o poder tem que ser centralizado? Centralizado e forte. A questão que se coloca forte é no sentido da autoridade controlada pela população. O federalismo nos Estados Unidos, fazendo até uma comparação, tem
até um artigo ontem, saiu meu lá em Brasília, era justamente sobre isso. Nos Estados Unidos, o federalismo, que tudo nasceu lá, né, é produto do autogoverno das comunidades. São aquelas comunidades no século XVII, depois no século XVIII, antes da independência, que se autogovernavam e tinha uma relativa autonomia em relação à metrópole, à Inglaterra e tal. Quando veio a independência, em 1776, na década seguinte veio a Constituição, em 1787. E ali o federalismo, portanto, foi produto do autogoverno, foi produto da democracia, da autonomia das comunidades. Da cultura local mesmo. Nasceu embaixo e foi para cima. Aqui nasceu de cima para baixo. Quando vem a República, 15 de novembro de 89, não tinha republicanos. Só existiu republicanos quando o decreto número 1 do governo provisório, que tinha poucos republicanos, né? Era um grupo de gatos pingados. O decreto número 1 instituiu os Estados Unidos do Brasil, que era o nome oficial do Brasil até 1967. O federalismo era o que as oligarquias queriam, era ter poder local, porque durante o Império o poder era centralizado no Rio de Janeiro. Eles queriam ter poder, por isso que eles apoiam a República. Não é por ter sentimento republicano, eles nem liam os teóricos da República, é que eles queriam ter poder local. Então no Brasil o federalismo veio do alto, nos Estados Unidos veio de baixo, enquanto nos Estados Unidos foi poder do a forma do autogoverno, aqui no Brasil foi transferir poder do governo central para os oligarcas, com famílias que se perpetuaram no poder, os Accioles no Ceará, os Mortim em Mato Grosso, etc. Então a grande questão é que o federalismo é uma grande ideia, uma bela ideia, mas quando chega ao Brasil, ela foi maculada pela forma de surgimento, igual a autonomia universitária. É legal, é fundamental, só que no Brasil é um escracho. Estabilidade para o funcionário público, é legal, etc. Tal, mas no Brasil é um escracho. Então tem ideias que são muito boas lá fora, mas quando elas chegam numa estrutura carcomida, podre, elas não reformam, elas conservam a ordem. Mas será que isso não é a capacidade do brasileiro de fazer gambiarra em tudo? A elite, né? Porque quando se fala assim... Quem é a elite? A elite, então. E o mercado? O mercado. Isso que eu quero saber. Nunca me apresentaram. Eu sempre falo, só para irritar um pouco o pessoal da área da economia, quem é o mercado. Porque nunca me falaram se é alto ou baixo, gordo ou magro, né? Quantos anos tem o mercado. Porque eu não sei quem é o mercado. O mercado não existe. É uma ficção criada pelos economistas e tal, né? Igual na época do regime militar. Mas não é pra ter poder, o que o nome... Pra ter relevância. É fazer o jogo do grande capital. Por exemplo, por exemplo, você está aqui falando, mas essa decisão do presidente vai mexer com o mercado. Mas que mercado? Na verdade é o grande capital, são os grandes empresários e tal. É igual no regime militar, na década de 70, o Jornal Estado de São Paulo tinha grandes colunistas, apesar do momento difícil que o país vivia. Dois deles eram o Carlos Chagas e o Vilas Boas Corrêa, comentaristas políticos. Sim, eu lembro deles. Falavam sempre em sistema com letra maiúscula. Eu falava, mas quem é o sistema? É o sistema. O sistema pediu a cassação. Na época se caçava mandatos parlamentares, por exemplo. Mas quem é o sistema? O sistema não se materializava em pessoas e tal. Então a questão que se coloca, a elite brasileira é uma das piores elites do mundo. Aqui o milionário, se ele puder te dar um golpe num cafezinho, ele te dá um golpe no cafezinho. É mais corrupto. Se ele puder roubar, ele rouba e não devolve para a sociedade zero. Enquanto nos Estados Unidos, com todos os defeitos que tem a sociedade norte-americana, desde o final do século XIX surgiram as fundações. No último quartel do século XIX, houve um combate muito grande contra os chamados barões ladrões, que são aqueles primeiros grandes milionários, Rockefeller e tal, e por aí vai. Vanderbilt. Vanderbilt, isso, perfeito. Pô, tá bom a história, hein? JP Morgan, vamos mais. Aí o que aconteceu? Eles responderam com as fundações. Você cria as fundações, universidades, hospitais, bibliotecas, museus e tal. Aqui eles mas ali não foi uma disputa sociedade entre eles? Não, aí é uma disputa com... A sociedade americana tem defeitos, mas tem muitas qualidades, que é a questão democrática, né? O movimento democrático nos Estados Unidos era muito forte, que vai dar origem na década de 80 do século XIX. O William Bryan é candidato, inclusive, a presidente do chamado populismo norte-americano, que era uma aliança entre os pequenos agricultores do oeste com os setores de classe, vamos chamar, grosso modo, de classe média no norte e tal, né? Então você tem aquele movimento de luta pela democracia. E a resposta é justamente essa. Como hoje, mais de quase 150 anos depois, você tem o caso do Bill Gates, que é um dos mais conhecidos, mas só para pegar como exemplo, que mais de 90% do que ele tem é para as fundações diversas criadas. E aqui não, aqui no que eles puderem retirar do Estado, né? Porque no fim eles retiram do Estado, eles fazem em termos de cultura, em termos de tudo, né? E dormem sem problemas. Tranquilo. Eles são doentes, porque o que eles roubam, igual no Maranhão, que eu citei o caso no Maranhão, Emílio, eles roubam no Maranhão, você pega o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dá uma olhada, os maiores municípios, os municípios que têm as piores classificações, dos 20 primeiros, o Maranhão ganha.
Aí você olha assim, ele sabe que está retirando dinheiro da saúde. No caso, a notícia era um desvio de dinheiro da saúde no Maranhão. Ele sabe que muita gente vai morrer. E ele não tem nenhum problema. A mulher vai ter a bolsa Hermès, o vestido Dior, o Chanel. Vai pra Paris. Você olha ela no aeroporto, você já sabe que ela é mulher de político corrupto. É incrível, eu viajo muito por aí. Eu bato o olho e falo, essa é mulher de bandido. Porque não adianta roupa, cara, né? Não adianta. Porque é que você sabe... E eles não têm consciência. Lembra da prefeita? Lembro, ostentação? Lá do Maranhão mesmo. Isso, ostentação. Ela, você viu o município dela, caramba? Olha os indicadores, né? Então, essa elite precisa ser destruída. Quando eu falo destruída, não é no sentido físico e tal, é no sentido político, né? Tem que ser impedida. Ou nós fundamos uma nova república efetiva, com fundamentos republicanos, porque eu sempre digo que o Deodoro só anunciou em novembro de 89. Doente. Ela nunca foi proclamada. Na doente. prática, nunca proclamaram a república. Uma república com fundamentos democráticos nós não temos. Mas como é que a gente consegue isso aí, Vila? Isso é uma longa luta. Primeiro como é que é? Vamos levantar essa ideia da nova Constituição, então? Nova Constituinte? Tem de ter, mas aí primeiro... Se o Lula ganha? Não ganha, não. Vai ganhar, vai morrer. Pelo amor de Deus. Lula Graças a boca pra lá. É um tigre de papel. O Lula só tem esse papel que tem graças ao PSDB. O PSDB cometeu erros históricos. Eu insisto em dizer, em 2005, em dezembro, ele estava no pior índice de popularidade da história dele. Foi um momento do Mensalão e um momento que o Duda Mendonça, no depoimento da CPMI dos Correios, disse, junto com a sócia, confessou que recebeu dinheiro da campanha de 2002 no exterior. Portanto, crime eleitoral, impeachment do presidente. Aí, nesse momento que fez o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso deu passo pra trás e falou, não, nada de impeachment, que presidente, é isso? Vamos esperar para deixar ele nas cordas, sangrando, expressões do PSDB da época, e vencê-lo no ano seguinte facilmente. Esqueceu de combinar com os eleitores e com o Lula, que é esperto. Eu conheço São Bernardo, minha família é de São Bernardo. Como é que é a rota? A rota do Franco Opulenta. Eu conheço a peça desde 75. Por que é roda do Franco Opulenta? Lá tem um restaurante. Tem as colônias ali, as colônias que era chamada antigamente de colônias, tem vários restaurantes de descendentes italianos. De frango com polenta. E o frango com polenta, porque o Ricardo Lewandowski foi lá, num daqueles que fechou o restaurante São Judas, onde ele foi lá num papo lá com Lula, tomando cachaça com o Demarque, frango com polenta. Aí decidiram pôr o Ricardo. Bom frango com polenta. Maravilhoso. O Ricardo no Supremo. E o Ricardo, com aquela incapacidade que o caracteriza, chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas esse ainda tinha passado pelo Tribunal de Alçada Criminal, depois pelo Tribunal de Justiça. Pior é o Dias Toffoli, que foi reprovado 2 vezes para juiz, em 94 e 95, reprovado para juiz em São Paulo e chegou ao topo da carreira, nomeado pelo criminoso de São Bernardo do Campo. Então você acha que o Lula vai ser preso? Mas você acha que... É condição sine qua non da sobrevivência do Brasil a prisão do Lula. É indispensável, é inegociável. E sabe, a questão que se coloca, ao contrário do que, e eu insisti muito nisso, primeiro que o TRF da 4ª Região ia julgar rápido, ao contrário de outros que diziam não, que ia demorar, que o Lula ia ser candidato, a inscrição termina para ser candidato, a data limite é 15 de agosto. Né, segundo o calendário do TSE. Eu sempre... É igual a história do impeachment não ia ocorrer. Quantos aqui na Jovem Pan falaram que o impeachment não ia ocorrer? Eu insistia que o impeachment ia ocorrer. Ou seja, que as condições históricas estavam colocadas. O Lula não vai ser candidato e vai ser preso. A questão que se coloca é que dia 24, que é uma quarta-feira, véspera do feriado de São Paulo, vai todo mundo emendar, porque feriado bom é quinta e terça, né? Dá pra beber à noite. O pessoal vai emenda. Ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado e aí, eles vão entrar com os embargos. Depende, se for uma condenação unânime, não cabe os embargos infringentes e tal, só os declaratórios, que é esclarecimento sobre a sentença, que é mais rápido. Que depende da votação. Isso, são 3 desembargadores da 8ª turma e tal. O relator, o revisor e mais um. Então tudo indica que ele vai ser referendada a decisão do juiz Sérgio Moro, 9 anos e meio de prisão e tal. Nesse caso, pela determinação do STF, segundo a sua jurisprudência, é condenado em segunda instância, recorre preso. É o caso dele, será o caso dele. Veja, se os embargos foram resolvidos até meados do Carnaval, que é na metade de fevereiro aproximadamente, o que vai acontecer é que ele vai para cadeia. O STF, em março, tudo indica, vai revogar sua decisão de que condenado em segunda instância recorre na cadeia. Vai poder recorrer livre. Aí a humilhação do Supremo Tribunal Federal. A humilhação pior. Ela vai retirar o Lula da cadeia. E vai deixá-lo concorrer. O STF é tão nocivo à democracia. Mas foi ele que colocou mais da metade por isso também, Vila. Você veja o Zé Dirceu. Eles libertaram... O Zé Dirceu está condenado. Ele está na rua e convocou uma invasão de Porto Alegre pelo Twitter no dia 24 de janeiro.
Em qualquer país sério, E o um pagodinho? condenado que faça uma convocação, ou seja, que tá claro no CPP, no Código de Processo Penal, ele tá colocando em risco a ordem pública. E ninguém faz nada, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Porque, Quem soltou ele? Eu Quem não sei soltou se ele? eu tô em dúvida, não tenho certeza se foi o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes tá fora, que ele é o juiz que mais viaja na história do mundo. Não há juiz em Suprema Corte que viaja tanto quanto ele. Ele faz bico no STF. Ele faz um bico e puxa o carro e viaja. Ou ele tá na Europa, nos Estados Unidos, ou viajando pelo Brasil. É inacreditável. Ele é um caso... Eu fico imaginando... Ele parece um parlamentar, né? E primeiro ele não sabe que se ele quer fazer política, ele precisa atravessar a praça. É do lado de lá. É no Congresso Nacional. Ou se ele quiser ser candidato ao executivo. Então a questão que se coloca, por isso que é uma coisa central que você falou, pô, como é que nós chegamos nisso? De um lado é a transição mal feita, do regime militar para o regime democrático. E aí o Ulisses Guimarães é um dos maiores causadores disso. Ao contrário da lenda, da história do senhor Diretas, etc. A conciliação, porque ele era o homem-chave. Quando morre Tancredo, Sarney era nada. Era vice-presidente, acabou assumindo. Bem, basta... Ele era nada não, no Maranhão ele já era, sim, né? Sim, ele era dono da capitania já desde a metade da década de 60. Aí, a grande questão que politicamente não era nada, Ulisses é que o sustenta, até o Plano Cruzado, em fevereiro do ano seguinte, em 1986 e tal. Então, nessa conjuntura... poderia ter sido, se o Ulisses tomasse posse no lugar do Sarney, que era uma interpretação que se tinha da emenda constitucional número 1 e do pacote de Abreu, que fez mais outras alterações de 77, caberia o Ulisses tomar posse. Mas se o Ulisses toma posse e o Tancredo não voltasse à presidência, como não voltou, né, sequer tomou posse, o Tancredo Neves, teria de se convocar novas eleições. Então, e ele não poderia ser candidato, ele estaria inelegível segundo o disposto na Constituição. Aí ele pensou nele, ele falou, não, eu não vou tomar posse, deixa o Sarney. Desde que em 89 eu volto. E ninguém sabe, a princípio imaginava-se que a eleição seria em 88 até, que era mais ou menos, era possível que fosse em 88. Foi em 89, Só foi em 89. Que todos os caras, acho que foi com mais candidatos. 22 candidatos, eu me até recordo. O Silvio Santos durante 3 semanas foi candidato, e é muito engraçado essa eleição de 89, é a maior da história. Porque ela também, me recordo muito bem, sim, ela tinha candidatos de todos os partidos e caras tipo Brizola, Lula, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, que ganhou Collor. Ganhou Collor e Lula, porque eram os dois em oposição àquela instituição, aquele que estava lá, Ulisses, era o PMDB. Era fruto daquele governo, Aureliano Chaves, e você vai passando. Os dois que foram pro segundo turno, gostemos ou não deles, não é o caso, Brizola mas estavam batendo de frente. O Collor, por exemplo, fez um ataque no primeiro turno ainda, pelo horário gratuito, um ataque violentíssimo, acho que foi os mais violentos da campanha ao Sarney. Tem um vídeo, é possível encontrar no YouTube e tal, no momento que eles articularam a candidatura a Silvio Santos, pegando daquele pastor picareta, Armando Corrêa, número 26. Tinha marronzinho. Tinha um marronzinho, número 26. E aí ele comprou do pastor, né? E quando era o pastor candidato, o partido estava tudo bem. Quando entrou o Silvio Santos, aí já não estava tudo bem o partido, porque na primeira pesquisa ele estava em terceiro já, né? Aí arrumaram uma ilegalidade no registro do partido, tiraram, e o Silvio Santos explicando, tem no YouTube, para os mais novos verem aí, é hilariante, porque era cédula e já estava impressa, né? É o 26. Quem quiser votar no Silvio Santos, vota no 26. Ao votar no 26, você vota no Silvio Santos. Para votar no Silvio Santos, você vota no 26. Votando no 26, vota no Silvio Santos. Porque ele fala assim, para comprar o baú, pagando em dia, você ganha prêmios. Para ganhar prêmios, pagando em dia, você compra o carnê. Comprando o carnê, pagando em dia, você ganha prêmio. Você enche o saco. Mas as pessoas só entendem assim, né? Você vai e volta tal. E ele explicando como é combater a inflação, tal, é bem curioso. Eu vou com o carnê. Você compra o carnê. Fala uma coisa, professor. Por que me parece que a corrupção é muito mais forte no Nordeste? Aparentemente, viu? Aparentemente sim, mas por que você sempre tá citando o Maranhão? Não, citei o Maranhão. Das CMs, dos coronéis. O que acontece ali culturalmente que fica uma coisa mais pesada? É que é diferente, as oligarquias tomam o aparelho de Estado no Nordeste através do grupo de famílias, aqui no Sul através de grupos Sul-Sudeste, através de grupos econômicos. Entendi. Então, igual na República Velha. República Velha, entre 1889 e 1930, você tinha grupos de famílias lá, aqui em São Paulo tinha o PRP, o Partido Republicano Paulista, ganhou todas as eleições, todas fraudadas, né? Mas ganhou todas as eleições e tal, porque o voto era descoberto. Você votava na frente do mesário e não votava as mulheres. Como que você podia votar na oposição, né? Você estava frito e tal. Só em locais onde havia um pouquinho de movimento da sociedade civil. Então aqui, a grande corrupção mesmo, ela ocorre no Sul-Sudeste, não ocorre no Nordeste, ao contrário do que reza a lenda. Também reza a lenda também que não há consciência política no Nordeste.
Mas acho que, se não me engano, o Tiririca não foi eleito pelo Maranhão, né? Só me engano foi por São Paulo. Então, como é que fica, né? Então tem a história do Maluf. E ó que tá, não fica. Vamos pegar o Maluf, né? O caso do Maluf, que em qualquer país sério estaria preso com os bens confiscados, etc. Doutor Paulo. Doutor Paulo, aquele tá na Comissão de Constituição. Doutor Paulo. Ele tá na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça, cara. É um negócio assim inaceitável. Ele é eleito. E ele é da Comissão de Ética, tá? Vamos, né? Há quantos anos ele é da Comissão de Ética. E os grandes negócios, os grandes saques é São Paulo que faz, não é o Nordeste. Mas isso aí também é um problema, né? Porque você vê... os caras agora estão tentando ocupar poder. Sim. Por exemplo, o Ciro, que veio aqui, agora já tá falando, tem que prender o Lula. O Fernando Henrique também fala, tem que prender o Lula. Mas ele quer o Fernando Henrique quer vencer nas urnas. Ele não falou que tem que prender. O Fernando Henrique falou que quer enfrentar ele nas urnas. Nas urnas. O Fernando Henrique falou, não quero que prenda o Lula e eu quero de novo. O Ciro Gomes falou que tem que prender. Não, Fernando Henrique. Então, esses caras estão querendo pegar o eleitorado a canhota. Ali, Caetano Veloso. Claro. Quem vai ocupar esse poder? Porque pode aparecer um maluco aí que fale nem lá nem cá, eu sou o cara. Aí e esse é que é o perigo. É provável que esse quadro que nós temos em dezembro de pré-candidatos não seja o mesmo que na cédula eletrônica, lá no dia 7 de outubro, que é o dia do primeiro turno, vão estar. Deve ter muita mudança até lá. Por quê? Vamos lá. De um lado, condenações à Lava Jato. Vai mudar o quadro eleitoral. Várias condenações, inclusive a do Lula e tal. Novas operações à Lava Jato. Denúncias que circulam por aí e tal. Alguns candidatos não vão decolar. E aí os partidos ou substituem ou vão cristianizar. O que é cristianizar? É a eleição de 1950, quando o Cristiano Machado foi candidato do PSD, o Getúlio do PTB e da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes e tal. E o PSD percebeu que o Cristiano Machado não decolava, por baixo do pano apoiou o Getúlio Vargas. Então a expressão cristianizar é por causa do Cristiano Machado e tal. E muitas eleições assim, 1989, que o Carioca lembrou, Ulisses Guimarães, ele foi cristianizado, candidato do PMDB, o PMDB lavou as mãos e grande parte apoiou. Virou plenário Ulisses Guimarães, hoje na Câmara o plenário. Apoiou o aqui em São Paulo, por exemplo, o Fernando Collor ganhou. Então eles lavaram as mãos, abandonaram. Collor era bonito que nem a gente, né, professor? Collor Que homem lindo, né? Porque ele era bonito. Bonito que nem a gente, professor. A gente chega... Impressiona. Não, mas eu escrevi, eu tenho um livro sobre a história política. Eu tenho uma história. É gato, eu tenho uma história política do governo Collor que saiu ano passado. Trabalho de história política, tal, que eu conversei com quase todos os ministros, secretários, com ele longamente. Todos os documentos que me arrumaram. Ele até citou, quando aceitou no Senado o processo de impeachment da Dilma, ele fez uma citação no meu livro, fez citação minha, escolheu uma passagem que o agradava, né, evidentemente, não é bobo, né? Mas o caso do Collor é um caso muito particular. Ele não tem nenhum paralelo com os candidatos atuais. Ele tem todos os defeitos do mundo e tal. Mas, entenda reconhecer uma coisa. Você se apaixonou por ele, professor. Vai no supermercado, pega os mais novos, pega um supermercado em 1989, passa na câmera, veja o que... E passa no supermercado 10 anos depois. A gente não tinha... Esse país era um país fechado, não tinha nada. Era tipo meio Cuba. Era um país socialista, né? A história dos carros serem carroças, tal, que é a expressão que ele usou, há um processo de modernização, porque você tem cartórios, entre aspas, que tomaram aparelho de Estado, que impediam, por exemplo, a entrada... Você comprava as coisas caras aqui porque eles impediam a chegada de produtos estrangeiros que eram mais baratos e de melhor qualidade. Então você teve de quebrar esses cartórios. É um embargo, né? Isso é uma longa história, mas no livro mostra, evidentemente, não é a única razão. Mas até hoje é meio uma das assim. razões do impeachment. Muito bem, eu vou fazer um pequeno break, você está tendo uma pequena palestra. Maravilhoso. Você tem uma ideia, uma palestra dessa Professor, custa 200 mil reais. da história. Ô, queridos ouvintes, pago pelo Odebrecht. uma palestra dessa 40 minutos. custa 200 mil reais, 40 minutos. Tem nota fiscal. Com nota fiscal, nota fiscal com tudo recolhida dos bonitinho. impostos. Professor, se você não está acreditando, entra lá www.marcovila.com.br. E a Marina tremendo do lado professor, o mestre Vila aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Cabidinho, me perdoe, Cabidinho, ó. Com um freezer ali, ó. Ah, boa, Cabide. Estamos de volta aqui, senhoras e senhores. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Historiador brasileiro, mestre em sociologia. Ele é doutor em história.
faz parte da bancada do Jornal da Manhã, na TV Cultura. Tá aqui o professor Marco Antônio Villa. O melhor da TV Cultura. Falando com a gente hoje. Inclusive, Juca Kfouri mandou um grande abraço. Juca Kfouri, nesse momento, ouvindo a gente, mandou um grande abraço pra você, professor. O Juca Kfouri, ele tem que ficar na dele, comentar futebol. Cada um na sua, né? Eu comento política, ele comenta futebol. Mas ele disse que tá ouvindo, que mandou um grande abraço. Poxa, grande abraço pra você, professor. Muito bem. Você tem uma Eu tenho pergunta? uma questão, Pois não. Bom, pra mim a questão da política vai muito desde o início. Pra mim vai desde o embrião do Brasil, que os caras chegaram aqui, fizeram uma missa e logo em seguida assaltaram os índios, fizeram uma zona. E criaram uma estrutura, na minha opinião, quase que irreversível, tá? Então eu quero saber o seguinte, por isso que o populismo foi muito fértil no Brasil, porque tem a questão da vítima e tal. O senhor acha que nas eleições ainda há espaço para populismo no Brasil? Se aparecer uma figuraça aí e tal, você acha que o cara leva na boa, assim ou não? Olha, é difícil, porque precisa se entender, muitas vezes populismo é aplicado à categoria um candidato popular. Isso não necessariamente é verdadeiro. A categoria populismo, no sentido latino-americano, que é um fenômeno da Argentina, do México, do Brasil, apesar que são países muito diferentes, que têm formações políticas radicalmente distintas. O México, só é possível entender o populismo mexicano passando pela Revolução de 1910, algo que, por exemplo, nós não tivemos no Brasil com a radicalidade que teve Zapata, no México, tal, com o Zapata, Villa, depois com a criação do Partido Oficial, com todo o processo de construção da moderna República Mexicana, com a Constituição de 1917, de fevereiro de 17, na Argentina com o Juan Domingo Perón e com uma estrutura muito particular da Argentina. No caso do Brasil é diferente, com a figura de Getúlio Vargas e tal. Fundamentalmente com Getúlio e depois outros que seguem por aí. Eu acho que nesse momento um candidato populista no sentido das décadas de 40, 50, 60 não tem mais espaço tal. O Brasil é outro, porque o populismo nasce no Brasil no momento da transição da sociedade rural para a sociedade urbana tal, no momento de recente urbanização em que as pessoas se deslocam do Nordeste, por exemplo, para o Sudeste, aqui para São Paulo, e passam a ser cidadãos, porque ele sai de um pequeno vilarejo no sertão, chega a São Paulo, vai ser um trabalhador na indústria automobilística, 2 semanas depois, ele saiu do sertão, estava com a enxada, chega aqui, ele vai trabalhar com uma máquina. Lá ele era nada, aqui ele passa a ser cidadão, porque eram 2 documentos que eram fundamentais em São Paulo, por exemplo, nessa época, era o título de eleitor e a carteira profissional. Eram 2 coisas fundamentais, então ele passa a ser cidadão. Então esse cara que está migrando, então, o nosso populismo, a particularidade brasileira, é desse grande deslocamento populacional que ocorre no pós-guerra e tal. E o cara vira cidadão. E passa a ser, ele vive em situação muito superior do que aquele momento que ele saiu do Nordeste, em que ele era nada, né? Todos os romances da Seca, lembra-se, todos eles terminam com a migração, todos. Como é que termina o Vidas Secas? Cassinha, a Vitória e o Fabiano falando, vamos puxar o carro daqui para São Paulo. Aqui, isso é o livro, é do Brasileiro Ramos. Mas, ô Vila, você não acha que isso é um fenômeno que está acontecendo agora no mundo inteiro? Do cara mais populista, do cara que se aproveita mais, no marqueteiro, vamos chamar do marqueteiro. Discurso fácil, o discurso hoje em dia, mais fácil, né? Não é que hoje em dia você vê, pouco você vê o cara num debate discutir política pública. É muito mais, saiu com a mulher, pessoal, fez não sei o quê. É muito mais uma fofoca, seria muito mais uma... TV Fama. Isso, uma coisa assim de entretenimento da figura mais... Por exemplo, o Luciano Huck apareceu na pesquisa. Incrível. Você gostaria de ver o Luciano Huck como presidente? Não, ele é para ser animador de auditório. Não, né? Então, mas é isso que eu tô dizendo para você, Vila. Vila, por que só animador? Vila, por que tá acontecendo esse fenômeno? Mesmo o cara... Na Europa Ocidental não tem. Há uma incompreensão muitas vezes no Brasil, Emílio. Onde há esse fenômeno em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, não há. Não há. Há novidades que o Brasil é longe. Mas o Trump é meio isso. O Trump. Mas é só o caso dos Estados Unidos. É que o Brasil o maluco das Filipinas lá, o Rodrigo. Sim, mas as Filipinas ele foi eleito, mas falar em democracia faz show. Não, mas olha, é que o Brasil é longe e as notícias demoram para chegar. Nós temos 2 fenômenos de mudança política muito interessantes, que é a Espanha e a Itália. A Espanha nasceram 2 movimentos da sociedade civil que têm participação política. Um à esquerda, o Podemos, um à direita, chamado Ciudadanos. E que tem uma nova forma de fazer política. Um mais à direita, eu volto a dizer, o outro à esquerda tal. E que são novidades que o Brasil nunca soube. Aqui na Itália... Na Itália, o 5 Estrelas, né? Tem um quarto do parlamento, tem a prefeitura de Roma, entre outra, da capital. E o movimento 5 Estrelas nasceu com um comediante, com um humorista. Sim, né? O sim. Beppe Grillo e tal. Então, veja...
prefeita de Roma. De Roma, a Ela prefeita é de do- Roma. é. Aquela que ensinou as Olimpíadas. Isso. Falou, não, aqui não. Fazer Lá já teve em 60, né? 1960. Então tem novidades que estão aparecendo na Europa, que tem uma democracia mais madura, né? Que são super interessantes que o Brasil não acompanha. O fenômeno Trump é exclusivo dos Estados Unidos. É uma figura de lá no momento de crise dos partidos, tanto o republicano, do qual ele foi candidato. Ele não era um cara histórico do Partido Republicano, vai lembrar, como do Partido Democrata. É que quando chega essa notícia no Brasil, as pessoas começam a amar ou odiar Trump aqui por coisas que são absolutamente irrelevantes. Vide o episódio recente de Jerusalém, que é uma irresponsabilidade absurda dizer que Jerusalém é a capital do Estado de Israel, quando nenhum país reconhece, né? Outro dia o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, disse, Jerusalém é a capital de Israel há 3.000 anos. Ele tá doido de pedra. Israel existe em 1947, né? E a capital é Tel Aviv, né? Jerusalém foi dominada, eu insisto em falar isso até várias vezes no Jornal da Manhã. Primeiro você teve o domínio egípcio, depois teve a época dos assírios, a Babilônia, depois teve o período sob domínio do Alexandre Magno, depois quando dividiu o império do Alexandre Magno, depois teve o domínio romano, depois teve um momento do Império Bizantino, depois Turco-Otomano, que fala que Jerusalém, quem fala isso não sabe nada de história. É que tem gente que lê, no máximo, a orelha do livro, ou acha que a leitura de 3 linhas do Google tá resolvida. E aí fica repetindo igual um papagaio alguém que disse uma bobagem dessa, né? Jerusalém, na verdade, ela foi capital... É uma zona. Não, e falar do século X a.C. Se nós vamos falar do Davi do século X, e o Brasil, a província cisplatina, durante os anos 10 do século XIX, até o final dos anos 20 do século XIX, era Brasil. Então nós vamos anexar o Uruguai, né? Como é que não? E a França e a Alemanha, o mapa europeu. Tem vídeos belíssimos no YouTube de mudança do mapa da Europa, que vai mudando assim as fronteiras. Como é que fica? Então quem fala isso vai ao século X. Mas tá na Bíblia. A Bíblia tem coisas pavorosas. Você já viu o papel da mulher na Bíblia? Não existe, cara. Não existe. Só, e olha lá. Não existe. Procriadora, ela tá? tem que calar a boca, tomar pancada. É isso. Defende a escravidão. Tem vários livros da Bíblia que falam em defesa da escravidão. Então, o que tem a palavra sangue? Conta quantas vezes no Antigo Testamento tem sangue, as barbáries e tal. Então vem falar bobagem. O Davi, quando criou o Estado de Israel, os juízes, vamos ler lá o Samuel falou, vocês quiseram criar Estado? Olha, deu no que deu. Antes não tinha Estado, eram comunidades que se autogovernavam e deu aquela confusão. Então, falar em Davi e tal, isso é uma idiotia. Quem fala isso não sabe nada da história, é ignorante. E o pior, aqui no Brasil, quando quer trazer isso pro Brasil, é um horror. Hoje eu dei o exemplo da Barão de Ladário, ali no Brás. Você tem shoppings que o sócio é o muçulmano, que é dono, e o judeu. E tudo bem. Né? Então é uma idiotia querer trazer o conflito do Oriente Médio para o Brasil, e mais idiota ainda é tecer considerações históricas quando se cair de 4 não consegue sem nem conhecer, levantar, né? falar. Sem conhecer a causa. Não sabe nada. É aquele que quer fala, mas se cai de 4 você pega um guindaste e ele não levanta. Mas ô Vila, mas você não acha isso justo? Porque hoje em dia todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer ter uma opinião das coisas com rede social. Porque tem internet. Todo mundo quer parecer ser bonito, toda coisa. Isso é do ser humano. Pô. Mas ter opinião. Você não pode também ficar... Não, mas ter opinião não é futebol. No futebol o cara fala qualquer asneira. Não, mas você não pode também querer destruir a gente. Não, tem de destruir. Afegão médio. Eu lembro da história do afegão médio. O afegão médio, ele precisa omitir uma opinião. Mas esse é um fenômeno contemporâneo. Sim. Agora, desse momento histórico. Porque em outros momentos da história ninguém tá vendo. Quem vai emitir opinião? Quem tem conhecimento sobre aquilo e tal. Né? Então o cara chegar e começar a tecer considerações históricas, dizendo assim, a história diz. Que história você tá falando, cara pálido? Depois da Segunda Guerra Mundial, meu querido professor Vila. 1947. Então, e o que foi definido? A partilha da Palestina com capital em Tel Aviv. Jerusalém era da Jordânia, né? E depois da Guerra dos 7 Dias? Aí já em 67 eles ocupam o Mano Militar, como diria o José Valpeixoto. Moshe Dayan. Moshe Dayan tomou conta. Mas é uma Dayan. guerra. Invade a Jordânia, ocupa a Cisjordânia e ocupa a Jerusalém Oriental e Ocidental. Porque ele ocupou todo o território. E Sinai, e a península do Sinai. É. Depois, quando houve os acordos com Menachem Begin e o Anwar al-Sadat, com a participação norte-americana, o Sinai foi devolvido ao Egito e tal. Mas a Cisjordânia não foi resolvida. Só é possível resolver, acho eu, o problema daquela região com 2 estados, né? Cada um com a sua capital, um em Ramallah, que é o caso dos palestinos, outro em Tel Aviv, e discutir o estatuto
Estatuto de Jerusalém, porque Jerusalém é uma E a cidade Palestina, complicada. você acha Porque que ela é é religiosa, interessante? ela é sagrada para Três. todos os povos. Então, Sim. você tem 3 religiões ali. Você tem os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então é uma questão complicada. Internacionalizar não é fácil. Houve uma tentativa entre 1919 e 1939, que é a cidade de Danzig, que é a atual Gdansk, que hoje é Polônia, mas que em certo momento foi Alemanha e tal. Mas naquele momento era Polônia. Tinha um corredor para chegar lá. Por isso tem a história do corredor polonês por causa da Primeira Guerra. E Gdansk era uma cidade internacional administrada pela Liga das Nações, que é antecessora da ONU e tal. Acabou dando errado, etc tal. Mas a questão de colocar a questão de Jerusalém hoje é de uma enorme responsabilidade política. Mas por todos os exemplo, presidentes americanos colocaram essa situação. Não, mas não é a todos. capital. Capital Tel Aviv. Capital é Tel Aviv. Tá, a E capital é Tel único- Aviv. o único Mas foi- todos os presidentes dos Estados Unidos prometeram que Jerusalém seria a capital. Isso é um Verdade ou Isso é um mentira? fenômeno mais recente. Houve uma promessa mais recente. Entre o Obama, o Bush, todos falaram que seria lá. Porque aí tem a questão eleitoral também interna dos Estados Unidos. Porque eles sabem, por isso que eles não chancelaram o ato em si, que transformar Jerusalém na capital, o que aconteceu a reunião que teve agora que a Turquia, inclusive, tem desejo próximo. hoje de voltar a ter poder político, porque ela era o Império Turco-Otomano, Sim. até 1918, quando termina a guerra, desagregou tudo aquilo. Então, a Turquia falou, não, então a capital da Palestina é Jerusalém Oriental, e mais de 50 estados vão reconhecer. Então, você imagina o rolo que vai ser É um criado. rolo. Do lado tem Não, a de Síria, fato, em guerra é. civil, do outro lado o Iraque, e o Líbano aqui... A um faixa rolo. de Gaza, o bicho já tá A pegando. faixa de Gaza com o A Hamas. Sara lá, eles estão enterrados numa mesquita em Hebron. Então. Cuidada pelo exército israelense. O exército israelense fica na porta de uma mesquita isso. e eles estão enterrados numa base, mesquita. é. Então, como é que você vai É uma entrar? Mas Israel deu Como é que Hebron. você aqui vai discutir essa questão? Não, além disso, se você olhar o entorno, aí fazendo um pouco de piada, chamar de terra prometida aquilo de Canaã é uma sacanagem, né? Só tem pedra, aquilo é um horror feio pra diabo. Sim, né? mas com o avanço E da tecnologia do governo Não, de Israel, mas- conseguiu plantar lá e fazer Mas, muita olha, o coisa. Moisés é o E quem primeiro organiza lá? populista da Quando história. Israel saiu da faixa de Gaza, lá acabou com tudo, não tem Mas- mais escola, não tem nada. É, então, mas quando é era terrível. governada por Israel, tinha Calma, lá a Daniel. Olha, possibilidade. mas- Aqui é sionismo, Calma, Daniel. judaísmo. Falou o sionista Calma, aí, ó. É isso aí. Falou o eu Safra. acho o seguinte, tem que ter 2 estados e tal. Isso só vai ter paz quando os 2 estados se auto-reconhecerem, né? A Palestina, você acha que é? Palestina, 2 estados, Palestina É e Estado de importante, Israel, né? é fundamental. Agora- e garantir relações efetivamente Tem econômicas. que levar o é Barba possível. pra lá. Agora, o Barba é o isso. cara que Agora- pode salvar agora é, o Ele já Barba é da bom. Palestina. O Barba Ele vai roubar pode- tudo. Vai roubar até o... Ele quis se meter no Irã, lembra quando ele quis Lembro. se meter na crise com a Ahmadinejad. Turquia? Deu tudo errado. Deixa eu né? falar uma coisa pra também. você, professor Só pra Vila. concluir uma coisa, só pra, desse tema aí, Ele acha que desculpa. Belém é Belém do Pará. Eu ele também sabe acho, que é Belém, verdade, é Nazaré, verdade. coitado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, não poderia então, uma ideia que não sei se seria possível, se já existe essa ideia, de transformar Jerusalém como se fosse Roma, o Vaticano, um estado independente de todas as nações? É que o Vaticano foi criado em 1929 pela Concordata de Latrão, num acordo do Estado italiano. Na época o primeiro-ministro era o Benito Mussolini, que o fascismo italiano mantém a monarquia, diferente, não tem nada a ver com a Alemanha, a história é outra, do que com o nazismo e tal. E aí é um acordo de 29, porque a igreja não tinha reconhecido a unificação da Itália em 1860, a tomada de Roma em 1870, né? E o Papa se autoconsiderou, o Pio IX, primeiro, foi o prisioneiro do Estado italiano. Como é que se resolveu a questão? O fascismo queria se aproximar da igreja, a igreja do fascismo, né? E aí resolve o problema com a Concordata de Latrão e cria o Estado do Vaticano, que é uma situação meio anômala. O Brasil, por exemplo, vocês entram no Vaticano, vocês vão ver que tem uma embaixada do Brasil logo na entrada e tem uma embaixada na Piazza Navona. Ou seja, o Brasil tem 2 embaixadas na mesma cidade, é uma maravilha e tal, né? Tudo paga pelo nosso dinheiro. Claro. Agora, a questão toda é de se criar seria internacionalizar a cidade, buscar algo, mas é muito complicado. O ideal seria garantir uma Jerusalém Oriental sobre a administração palestina, Jerusalém Ocidental sobre a administração israelense, mas não capital, nem de um nem de outro. Que é difícil, mas tem de encontrar uma solução. Mas por exemplo, essa situação do Vaticano é uma coisa muito interessante. Sim, Tudo claro. bem, é uma religião só, é mais fácil, Claro, né? É claro. apenas um estado de uma religião e a liderança, Sim, que é o Vaticano, sim. né? Sim, que é a Cúria sim, Romana. Mas lá, acho que seria uma saída para acabar com essa
Crise. Vocês não conseguem nem. A gente não consegue resolver nenhum problema do Brasil. Nós vamos querer resolver o problema que há 5 mil anos. Há 5 mil anos os caras estão brigando lá. A gente não consegue resolver aqui o Barba e os Moro. Nós estamos querendo agora resolver Palestina. Eu que tô tentando. Nós não vamos resolver o problema da Palestina. Fica tranquilo. Melhor deixar com eles. Netanyahu tá lá. É longe daqui. O legal que é longe. Quanto mais longe, melhor. Bom, eu vou fazer um pequeno break. O papo é muito bom. Mais uma vez eu digo, queridos ouvintes, uma palestra dela são R$200 mil. Com nota fiscal. Com nota fiscal, claro, por favor. Claro, professor. Professor Vila tá aqui para você conhecer o trabalho dele. Entra lá, www.marcovila.com.br. Eu vou rápido fazer um break. Já já a gente faz o terceiro bloco. Se você tiver perguntas, eu gostaria que você fizesse aqui no @Programa Pânico. E eu queria que o Vila falasse algo que é a delação do nosso querido Palocci. Palocci. Patriota, né? O dinheiro do Gaddafi. Dinheiro do Gaddafi. Será que isso é uma conversa? Será Não, que... sede. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Já, já. Ou no jovempan.com.br. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, o nosso querido professor Vila está aqui com a gente, historiador brasileiro, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, doutor em História, está aqui com a gente no Jornal da Manhã, está também no Jornal da Cultura. Professor Marco Antônio Vila, para você conhecer o trabalho dele, tem um site que é www.marcovila.com.br. Professor, eu devo dizer que os nossos ouvintes, sempre nos contestando aqui, estão dizendo que nós estamos contestando Deus. Porque foi Deus que criou e Deus que deu a terra prometida para os judeus. Tá na Bíblia. Falou pro Moisés, Deus libertou. chegou e falou pro Moisés: a terra é essa aqui, ó. Sim. Vai lá. Para Abrão, e pega. tá lá escrito. Como é que nós, nesse momento, Professor Vila tá discutindo podemos Deus. ir contra Deus se hashtag Deus no O comando? que disse pro Buda, então, né? Como é que fica pro Siddhartha? E aí? Quer dizer que só existe a Bíblia? E o Siddhartha, aquele companheiro lá da Índia, se não me engano? Professor, a que Deus eu devo rezar? Então, e o Maomé? Qual Deus é mais bonito? Eu acho que... Será que o seu Deus é melhor que o meu? E nós Será que vamos nos você matar? se acha Deus? Não, eu acho que nós não somos filhos dessa herança religiosa. Graças a Deus somos filhos dos gregos. Quem nos salvou foi a Grécia. Se não fosse a Grécia, nós estaríamos na barbárie. As civilizações Então nós somos clássicas. produtos O senhor acha da que se a gente... Grécia se a e um gente- pouquinho de Roma. As civilizações clássicas, nós somos herdeiros daquilo. não da Bíblia, mas não Roma do roubou Corão, coisa da Grécia, não de né? Siddhartha. Mas a Roma roubou Sim, cultura da Roma Grécia, mudou o nome dos deuses, na verdade. A Grécia, nós somos Quero isso. fundamentalmente Você dos acha gregos. que a gente tivesse o pensamento grego, seríamos E mais temos- felizes? Não, e temos. A discussão da democracia vem de lá, por exemplo. A grande filosofia vem de lá. Eu gostaria de saber, no século 8 a.C., que filosofia surgiu na Palestina? Que filosofia surgiu? Surgiu nada. Nós somos filhos da Grécia. Graças aos deuses do Olimpo é que nós existimos. Mas aí não seria muita chucharia? Nada. Sim. A China, que Não seria muita chucharia se não tivesse esse... Zeus no comando. Zeus no comando. Vamos pegar essa pergunta e levar Muito pra filho, China. muito filho. Não, pega essa Afrodite. pergunta e leva pra China. Que importância tem essa pergunta na China? Zero. Zero. O maior país do mundo em população, tal. Território, provavelmente, Não, também. território ainda é a Rússia, é a tal. Rússia. Mas ainda é porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo. Que importância tem pra China isso? Zero. A gente tem mania de achar que ocorre no Ocidente e ocorre no mundo inteiro. Parece aqueles livros de história universal que você compra na França. É a história da França, um pouquinho da Bélgica, um pouquinho do norte da Itália. Que história universal? Uma vez eu comprei um livro de história da alimentação do mundo. Eu falei, pô, do mundo. Só, o que tinha lá? Era França, um pouquinho da Itália, Alemanha, Inglaterra e acabou. Você acha que o Ocidente é arrogante? Ah, claro que é. Claro Nós que somos muito arrogantes em por pensar exemplo, dessa maneira? Por exemplo, essa questão, essa leitura, todo mundo tem direito a ter qualquer leitura religiosa ou outra leitura tal laica da história, se é possível falar em leitura laica da história, né? Mas tem que ver o conjunto do mundo. A Bíblia não tem importância nenhuma na Índia, não tem na China, os dois países mais populosos do mundo. E aí? E pra você tem importância a Bíblia? Isso tem importância histórica. Eu leio como um livro histórico e tem dificuldades históricas. Mas não é um livro, Mas é a o senhor é palavra de ateu? Deus.
Eu sou santista. Santista. Palavra de Deus. Mas você é ateu ou agnóstico? Então, mas cada um tem um Deus. Sim. Lógico. É igual a questão de Jerusalém aí, igual a questão de Jerusalém, tá na Bíblia isso daí. Reze pra todos. Pra Buda, Oxalá, Deus, Jesus. Sou santista. Zambi. Eu não gosto. Nós estamos outra vez sacralizando o mundo. Esse momento que a gente vive é o pior da história recente do mundo. Verdade. Nós tínhamos laicizado o mundo era laico. Nos últimos 30 anos, com a queda do muro, tem a ver com todas essas mudanças, nós resolvemos outra vez ler o mundo pelos livros religiosos. E é um desastre ler o mundo pelos livros religiosos. As piores guerras da humanidade são guerras... Se nós pegarmos a história, os conflitos religiosos são tenebrosos, etc. Tal. Ou seja, a grande questão, nós temos de dessacralizar o mundo. Nós tínhamos dessacralizado, eu digo, o mundo ocidental, desde o século XVI. Né? A grande questão que nas últimas 4 décadas, mais ou menos, começa esse processo de outra vez, de sacralizar o mundo, e isso está claro no Brasil. Questões que hoje a gente discute aqui não eram discutidas há 30 anos atrás, as pessoas achavam um absurdo, né? Então eu vejo, eu fico, pra dar risada, eu passo nos programas religiosos, né? Eu vou pegando na net e vou vendo. E dou risada. O cara que é pobre, o pastor pobre que coloca uma estopa, um saco de estopa, depois tira foto na Ferrari, né? Então eu fico... Eu acho um grande circo. Mas, ô Vila, mas você não acha que... Mas isso tem um motivo. Você não acha que é porque o cara, ele não tá acreditando tanto? Afegão médio, afegão médio. A gente já não consegue mais viajar em 10 vezes pra Disney. A gente quer isso. G. Augusto acabou. Você não acha que a gente acreditou no capitalismo, na liberdade? A gente acreditou nesse... Ou no socialismo, aqueles que acreditavam no socialismo. Não, mas eu digo aqui. Aí o cara, ele descobriu que a coisa não é tão assim. Que a Segunda Guerra não deu essa liberdade pra todo mundo. Ele fala, eu continuo sendo escravo. Não, e aí ele vai buscar uma outra coisa. Claro, são os mistérios do mundo. O mundo é complexo e tal. Achar que a religião já tinha sido enterrada, tal, isso na leitura socialista estava marcado por isso. Na verdade, se criou uma nova religião que era o socialismo. Se você ir na União Soviética, pegava os manuais de socialismo, era catecismo. Como se fosse na Bíblia, era a mesma coisa. O que é materialismo dialético? Tal. O que é materialismo histórico? Tal. O que é economia socialista? Tal. O que é capitalismo, o que é comunismo, o que é socialismo. Em suma, é claro que a queda do Muro de Berlim, no sentido do conjunto do mundo, foi ruim. Porque a Guerra Fria conseguiu, de certa forma, ela tapou esses fenômenos de guerras religiosas. Quando caiu o Muro de Berlim e a Guerra Fria terminou, você destampou a panela de pressão. Porque você tinha duas ideologias, né? Bem claras. Mais pro cara. Então, soltou aquilo e é incontrolável. Porque quem vai controlar o fundamentalismo islâmico? Não tem. Quero ver. Não dá pra discutir. Mas, por exemplo, pro cara da União Soviética, porque se você pensar antes da União Soviética, aquilo lá era um fazendão e virou uma superpotência. Com uma ditadura que mais matou no mundo, mas pro cara que tava lá, de levar uma fazenda ao cara ir pra viagem espacial, teve um período que ele se enganou com essa ideia. Olha, teve um período longo. Aí tem aquele livro, eu até citei aqui, tinha citado uma vez aqui os Sussurros, até que tá esgotado e tal, do grande Orlando Mas muito longo. É longo. Muito longo. Esse não dá pra ler. Não venha dar esses livros de 800 páginas pra nós aqui, que não dá. Ali tem histórias de família, mas tem o Fim do Homem Soviético, dessa senhora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É legal o Fim do Homem Soviético, é uma jornalista historiadora, ela faz um misto, e ela vai entrevistando pessoas, antes e depois, tal. É super legal, coisa de primeira, tal. Aí você vê o que é a vida das pessoas, né? De você viver num quarto. O que é você viver num quarto com a tua família? Num quarto, em uma casa que tinha 5, 6 quartos, cada família vive num quarto, e a cozinha, o banheiro único, tudo é coletivizado, tal. Você não tem espaço, por isso que a expressão do Fig, sussurros, você tinha de falar baixo, porque senão quantos foram pros campos de trabalho forçados? Milhões, jogavam na Sibéria, era aquela coisa tenebrosa, tal. Mas é inegável no campo econômico, eu tô tirando o que é fundamental, que são os direitos do indivíduo, mas indo para um campo econômico, a União Soviética, ela foi um corte na história do czarismo. A Rússia só é hoje Rússia
porque teve a União Soviética. Se ela não tivesse essa modernização com os milhões de mortos, né, só pequeno detalhe entre vírgulas, né, não seria. Se ficasse no czarismo, o czarismo é um horror. Quer dizer, não é agora, com a volta da Rússia, de falar, eles santificaram o Nicolau II. Nicolau II é um bandido, um tirano, né? Então, calma lá, a questão não é por aí. Por isso que é difícil, o mundo muitas vezes trabalha só com polarizações, mocinho bandido, bem ou mal. Isso é muito marcado pela civilização judaico-cristã, né? Que são essas relações, ou pela ideia da culpa, que vem do Santo Agostinho. O Santo Agostinho que criou a noção de culpa nossa, nas confissões, que ele é as memórias. O primeiro cara que escreveu as memórias, ele é bispo de Hipona, no norte da África. Ele passou um longo tempo por Milão, etc. Tal. A questão da culpa é fundamental ler as confissões, porque ali vem toda essa construção da coisa da culpa. A nossa sociedade é baseada na culpa. Então, e é o Santo Agostinho que é o homem-chave para isso. Ou seja, quando eu tô falando de religião, claro, é uma brincadeira, tal, cada um tem a sua, confia, acredite nos seus livros sagrados, cada uma tem os seus livros sagrados, iluminados, pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser os textos budistas, pode ser os taoístas, ou qualquer um que seja tal. Mas esse processo de você sacralizar as relações sociais entre indivíduos, eu acho muito ruim, porque você cria porque toda religião se julga que ela é salvadora. Sim. Quando diz assim, Jesus é a única solução, eu vejo nos carros. Jesus significa que quem não acredita em Jesus, um budista tá frito, um islâmico tá frito, um ateu tá frito. Então, a grande questão é que você só se salva quem tem aquela religião, ou quem naquela região tem aquela vertente específica. Então, dos muçulmanos, se ele é sunita, se ele é xiita, se ele é alauíta, e tem coisas, etc, etc, etc. No cristianismo, se ele é evangélico, se ele é protestante histórico, se ele é católico, né? Dentro do judaísmo também tem as divisões dos ortodoxos, dos ultra-ortodoxos, dos liberais. Então, esse sentido de você trazer a religião outra vez para as relações sociais, para as questões políticas, é um desastre. As pessoas se dividem na visão de mundo, não através da religião. Então, quando começa a ter partido religioso, é terrível. O Hezbollah é o partido de Deus, tal, né? Aqui no Brasil também tem partidos religiosos, são grotescos, a maior parte dos líderes religiosos são picaretas, né? E aqui tá cheio, São Paulo, inclusive, tem assédio sexual a mulheres, tem outro que atacava crianças, pedófilos, balas de dinheiro. Tem gente de todo tipo, né? Então não tô dizendo que todos são assim, evidentemente, mas a questão toda é que nós precisamos acabar. A sacralização do mundo faz mal à política. Nós precisamos dessacralizar o mundo como foi feito nos séculos XIX e século XX, que são séculos fundamentais para a história recente da humanidade. Né? Da ciência. Mas a história sempre acompanhou a religião, não foi assim? Da libertação da mulher, porque veja como a mulher está nesses textos clássicos religiosos. Veja como a mulher está no Alcorão. Né? Veja as grandes manifestações islâmicas. Onde está a mulher? Não está. E a mulher bancou Maomé, né? Mas é um fenômeno histórico, não? Também. Não é porque a igreja, quando a igreja apoiou o Estado, teve a expansão marítima. Então sempre tiveram um lado a lado. Você tem que entender, um livro religioso não pode ser trazido do século X, um livro histórico do também. século IX para o século XXI, IX antes de Cristo. Então pega o papel da mulher na Bíblia. É um horror. É um horror. Ela é para calar. O Paulo, já no Novo Testamento... Só Madalena se divertia em Jezebel. A própria Madalena, né? Diz que a Madalena fizeram ela. Madalena e Jezebel, viraram a mulher é submissa. A Madalena em vagabundos para ela não ter valor ali, pô. Não, tem coisas. Mulher é submissa. Vamos escrever de novo. Precisa tomar cuidado em trabalhar com também. Mas e os gregos? Não, eles são fundamentais, porque a filosofia grega. Mas aí a gente ia ser tudo viado. Ia ter uma viadagem. Não é bem assim, não, Emílio. O cara mais velho pegava o mais novo. Professor Biba. Arista. Aí no caso. E a rave do Aristóteles? A rave do Aristóteles. Você tá brincando. Mas éramos professores. Sim, claro. Não dá certo. Não dá certo. Tem que ser lá, tem que ficar lá. Cada um na sua. A questão, não falando sério, essas questões mais recentes, porque a Revolução Industrial, a urbanização, criou um outro mundo. Isso que é fundamental, né? As grandes cidades, quando surgem as metrópoles, tem quadros, por exemplo, quando você pega as artes plásticas no século XIX, metade do século XIX, na França, você começa a ver como muda a pintura. Quando a mulher, tem um quadro que eles estão num café tomando absinto, tem uma mulher sentada sozinha num café. Isso é uma revolução, né? Quando uma mulher passa a ler, a pegar um livro e ler, pegar um jornal. Então isso é um fenômeno recente, quando elas podem participar, ser eleitoras. Nós estamos, no Brasil a mulher votou antes do que na Itália e na França, né? Então, votou na eleição de 1933, pelo Código Eleitoral 32. Então são
fenômeno recente. Precisa tomar cuidado quando pega questões religiosas, que aí vira um escracho. Ou tem leituras ortodoxas, ou leitura de esquerda, entre aspas, que chamava o Davi de chefe guerrilheiro. Pô, não dá, né? Jesus era um guerrilheiro e tal. Aí vira Monty Python. O cálice sai. Mas isso que você falou é verdade mesmo. Toda religião, ela coloca a mulher, ela aniquila a mulher. A mulher é muito machista. O Paulo de Tarso, no Novo Testamento, manda elas calar, a mulher tem que calar a boca, diz ele, né? Eu tô adaptando, né? Mas é isso, se você for ver, se você observar no Velho Testamento, então, que aí já é uma outra coisa, é um outro mundo, é terrível. Então precisa acabar com essas histórias. Eu fico vendo os pastores, só falam asneira, a maior parte é tudo picareta, sem vergonha, pra ser muito claro, malandro, que pega dinheiro, que não paga imposto. Esse é um outro absurdo do Brasil. Que é isento de imposto. Não pagar imposto. Todos têm de pagar. Se eu pago, por que o pastor não paga? É uma discussão até do Vaticano, né? Depois começou a pagar. Porque você imagina o seguinte, é negócio. Religião é mercadoria. Sim. É negócio. O cara que faz o templo do Salomão não tem dinheiro? Aquele dinheiro veio da onde? Né? Tem de pagar. Para ser uma sociedade laica, você tem de bater de frente com esses interesses fundamentalistas. Mas os políticos não têm coragem, porque acham que se você bater de frente, você perde voto. Aí você fica dando voto para esses... Quando eu falo que tem picareta, não todos os evangélicos são picaretas, né? Assim como nem todos os católicos são, assim como os protestantes históricos e tal. Mas a picaretagem, ela é muito clara entre os evangélicos. Eu fico vendo a turma falar, é um sem vergonha, né? O cara fica falando... lugar no céu. Pilantra, aí o outro vai... Fala que você tem que dar tudo que você tem. Bitcoin, então, seria Bitcoin. A religião seria um Bitcoin. Um Bitcoin da turma. Você tem que dar você tem que dar absolutamente tudo que você tem. Você tem carro, você tem que doar seu carro. Se você tem joias, você tem que dar lá você sua não joia. quer ir pro céu? Professor, você não quer prosperidade? Como é que você acha que você vai conquistar a sua graça, a sua prosperidade, a sua Você felicidade? não vai lá, você falou que ia lá? O professor Vila, eu gostei que ele tá mais é liberal, tá com o discurso mais moderno. Eu quero saber se você, o que você acha da diversidade, se você escuta Pablo Vittar. Eu nem sei quem é. Hoje, sinceramente, eu nem sei quem é. Você sabe que hoje, até apareceu no Jornal Amanhã, eu falei, só quando, claro, eu abro a internet e vejo um cidadão ou cidadã, porque eu não sei qual é o gênero correto, eu não sabia nem quem era, nunca ouvi, Põe aí, Cabine. Põe aí que o Dr. Vila vai dançar agora. Não, põe aí. Vai fazer um strip. É um cantor. É uma drag queen que canta. Se for canta não, né? Quem cantor é porra. Cadê o Gabine vai colocar? Pode colocar aqui a imagem. Vai pôr a imagem e o Dr. Vila vai dançar. A foto. Aqui demora pra entrar. Eu vi a foto. Tira a camisa, doutor. Do cidadão, não sei. Mas é ridículo. O panorama artístico brasileiro é o pior. Dos últimos 60, de 45 pra cá, esse momento da música brasileira é devastador. Não, horrível. É um horror. Mas nem Marisa Monte é um bando de... Não, mas ela já vem... Anos 90. Não, e você fala que Pablo Vittar é ruim, você é homofóbico ainda. Acabou. Pode falar que é ruim. Que é você mais não gosta do funk? Período, Aí tem o Chico Sainz, que é bom. Mas... Aí, ó, Pablo Vittar. Vamos levar o professor Vila na Royal pra ele dançar funk. Dá o camarote do Zuckerman. Fazer um quadradinho. Depois de 3 Aí, professor. você pega essa loira. Tá ligada. Depois da quinta garrafa, você não mandava a bala. Ela tem um bumbum maravilhoso. É um zagueiro. É zagueiro do Ituano. O professor se animou, né, É um professor? zagueirão do Ituano. Hein, professor? É um zagueiro do Ituano. Agora, Como tá vendo, o cara... Zagueiro central. mas é produto da mediocridade brasileira. A mediocridade, você tem um cinema, grande parte é ruim, teatro é ruim, as novelas são tenebrosas, né? A música é ruim, há uma mediocridade absoluta. A literatura brasileira contemporânea é ruim. Eita, inviável. Não, você Brasil dos inviável. youtubers. Não, você lê você é inviável. Não, a República, do jeito que tá, ela deu, volto a insistir, ela deu o que tinha de dar. Não adianta eleição, o sistema está destruído, nós temos de alterar o sistema. Não pode ter eleição com essas regras eleitorais, com esses partidos, com esse sistema de voto. Não adianta. Você pode pôr quem for. Ou nós alteramos os fundamentos dessa república e construímos um outro país com novas leis, com instituições sólidas, com participação popular, com moralidade ética efetiva, ou o Brasil não vai deixar de ser. Nesse sentido, essa república é inviável. Nós precisamos construir uma nova. Agora, eles são poderosos, eles detêm
detêm o poder, detêm os 3 poderes, detêm o poder econômico, eles pressionam, ameaçam, estão aí no poder. Tem gente que colaborou com o PT, com o projeto criminoso de poder, durante 13 anos e 5 meses. E depois está com o novo governo sem nenhum problema. E estará com o próximo. O mercado foi favorecido. Nunca os grandes bancos ganharam tanto como no governo do PT. E estão com o atual governo, estarão com o próximo. Nós precisamos quebrar essa coluna, que é a coluna da destruição dos traidores da pátria. Precisa destruir isso. E quando eu falo destruir no sentido político, eu insisto em dizer, e construir uma outra república. Essa daí não tem conserto, não adianta. A gente quer consertar o que é inconsertável. Essa tem que ir pra lata do lixo. Tem de ir pra lata do lixo da história e construir uma... Agora, é fácil fazer isso? Construir uma nova? Não é. Cabe quem construir, não ao Estado. Não a essa elite porca e traidora. Cabe sim à sociedade civil se auto-organizar. A gente não pode ser dominado por eles. Não é eles que vão dar o nosso discurso, a forma de como nós vamos fazer. Somos nós que vamos construir o nosso discurso e as formas de construir o novo Brasil. Muito bem, professor. Professor, que bela aula, hein? Boa. Uma palestra dessa é para poucos. Para poucos, quem viu, você viu. Teve hoje aqui presença do Marco Vila. Sabe que você é um Justus, mas sem maquiagem. Tá louco. www.marcovila.com.br. Queria agradecer muito a presença aqui do professor Marco Antônio Vila. Sempre o papo é muito bom quando você vem aqui. Obrigado, professor. Valeu. Precisamos tomar um vinho lá. Vamos lá. Vamos lá ou não? Então vamos lá. Tá fechado? Então vamos marcar. Já sai, pô. Você vai, Parece um Senna. Professor vai dar aula, pô. Vai dar aula, professor. Vamos fazer uma selfie aí. Obrigado, Vila. Tchau, Senna, obrigado. Nós só vai ali, volta já. Pânico. Fique conectado no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. E hoje o nosso assunto é finanças e a gente tem um convidado especial para falar sobre isso, que é o Thiago Arnese. Ele é da HashLab, uma startup que oferece uma plataforma onde qualquer empresa pode se tornar um provedor de pagamento. É uma plataforma B2B, eles lançaram nesse ano, previsão de faturamento 10 milhões de transação e eles já têm 6 mil clientes na plataforma. Conta pra gente, Thiago, por que é importante e qual é o benefício de uma empresa se tornar um provedor de pagamentos? Legal. O que é um provedor de pagamentos também, né? São aquelas famosas maquininhas de cartão, né? Que todo mundo já está acostumado a passar por aí. Então, quais são os benefícios das empresas virarem o próprio provedor de serviços, né? Ou seja, terem a própria maquininha delas ali. O primeiro, que é o mais claro, é a receita financeira que consegue ter sobre a transação que está sendo passada ali. Então, de R$100 que é transacionado, consegue ganhar uma margem sobre esse valor que é transacionado ali. O segundo é de poder customizar essa maquininha de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, por exemplo, uma padaria, ao oferecer uma maquininha que também possa controlar o estoque do que está acontecendo na maquininha. Então, esses são dois grandes benefícios dessa plataforma. Quanto à HashLab, o nosso grande desafio é democratizar o acesso a se tornar um meio de pagamento, facilitando essas empresas a se tornarem meio de pagamento, desenvolverem as próprias maquininhas. É isso. Integração para facilitar no processo e todo mundo pode ser a sua própria maquininha, o seu próprio provedor. Marta Gabriel, do Sebrae Digital. Ó, a bichona. Uou. Olá, é uma bichona. Eu vim de bicicleta. Uma lista com histórias pra contar. Super Mario Gay. Boas, ruins, mas pelo menos um homem que não tem... né? Um homem sem história não é nada. Não é nada, um homem que não tem história interessante, um homem que nunca foi à lama, não é um homem interessante. Exatamente. Uma pessoa sem história não viveu. Eu me orgulho de tudo que eu fiz, de bom e de ruim. Parabéns. É isso aí, Evandro Santos. É, o homem tem que se levantar, a gente cai, levanta, anda, foi criado pra isso. Sou O professor Vila hoje brigou com a coluna judaica. Brigou. A Hebraica já cancelou 3 palestras. A Hebraica ligou aqui. De uma deselegância. Daniel Zuckerman. E Universal também a Igreja Universal. Mas pra Temos mim aqui ele dois é um... representantes. O Zuckerman, Pra mim ele é um vazio, ele ficou tão em choque que ele não falou nada. Eu falei tudo. Não, ficou em choque. Muito bem. Vermelho. O Carioca tem um Recadinho. Recado exatamente para você se surpreender e dizer hello para o novo Moto E4 Plus da Motorola. Um smartphone para quem está sempre buscando mais. Ele tem uma super bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido, telona em HD 5,5 polegadas, design moderno em alumínio e desbloqueio fácil com sensor de impressão digital multifunção.
Ele ainda vem com uma câmera de 13 megapixels que tira selfie com flash e modo beauty. Curtiu? Então acesse motorola.com.br e dê um hello para o novo Moto E4 Plus. É isso aí, bichone. Vamos? Os Morgado quer fazer jabá. Jabazinho do Morgado. Tem show hoje? Hoje tem no Banco Honda Hall, a partir das 9 da noite, Honda meu show Hall é solo, aqui no- na do- Júlio Diniz. Vila Olímpia. Vila Olímpia, do lado ali da jardineira? Isso, do lado ali. E a galera aí que quiser ingresso, eu vou sortear lá no meu Instagram. Entra lá que manda inbox com seu nome que eu vou sortear ingressos hoje. E amanhã tô em Sorocaba, lá no Sorocaba Comedy Club, no Sorocaba Shopping, certo? Parabéns. E eu, É isso aí, e eu também, Emílio, estarei no mesmo lugar, só que no dia 22, com o meu último show do hoje eu tenho ano. show. É Meu isso solo. aí, bichão. E eu no Rio de Janeiro. Boa, Carioca no Rio. Isso, Teatro Oi Casagrande. O nosso querido Morgadão hoje no Honda Hall e amanhã em Sorocaba. E eu Show solo. estarei. Eu e Marcos estaremos. Posso falar também? Opa, claro. Vai, claro. vai dar luz. Da Lu vai estar no manicômio. Estarei no Trivela Bar, eu e meu parceiro Rodrigo Capela hoje. Capelinha? Capelinha vai maravilhoso. Ela faz o melhor rambo do mundo, velho. Ele é lindo. Estaremos no Happy Hour com stand-up, é isso aí. Happy Hour. Capelinha faz um bom É um ar Schwarzenegger. Faz alegre. bom Schwarzenegger, não. Ele faz um bom Stallone. Maravilhoso, é o Stallone. melhor Stallone que Olha, tem. eu, Daniel Zuckerman e Marcos Happy estaremos no lugar. Eu só vou dar um número: 222. Só, mais nada. Maravilhoso. Mais nada. Não, cala a boca! Porra, Bolonha do Zé inferno. Bolonha, E eu meu. vou mesmo. Baleia, vai, meu. Vamos dar o número. Só isso. Se você quiser, você é a nossa convidada, Maria Manoel. Obrigada. Temos uma garrafa para. Pode viajar o mundo inteiro lá, Chama mano. suas amigas. Temos uma garrafa. Um abraço, Edu. Tem garrafinha lá? A garrafa, sabe como é que está escrito? O que? M.C. Boa. Sabe o que quer dizer? M.C. Marcos Chiesa. Valeu. Dudu Pueblo. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!